Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso básico de OSGI, onde a gente vai aprender exatamente o que é OSGI, vamos falar sobre binders, componentes, serviços, partilhas de recursos e benefícios. Fica meio complicado, talvez seja a primeira vez que você se depara com o OSGI e a pergunta que surge é, o que é o OSGI? Mas deixa eu adiantar que há algumas aplicações ou alguns produtos que a gente usa, por detrás desse produto, usam o SGI. Por exemplo, o Gira, a nossa ferramenta de trabalho que a gente usa, o Eclipse, ok? O nosso ambiente de desenvolvimento de código, o servidor Glassfish, ok? O próprio Lifer em si, por detrás, usam o SGI. Agora fiquei ainda mais curioso, né? O que é OSGI, afinal de contas? Então, OSGI, ok, é a abreviação de Open Services Gateway Initiative. Então, um OSGI é uma especificação que define um sistema dinâmico de componentes na plataforma Java. Para quem não faz ideia do que seja uma especificação, eu diria que uma especificação é como se fosse um documento que define ou descreve, ok, requisitos para a construção de alguma coisa. Por exemplo, pode ser um produto, pode ser um serviço, um processo. Então, ou as normas ou os requisitos que devem ser seguidos na construção de determinadas coisas são chamados de especificação. Então, o OSGI também é uma especificação que define um sistema dinâmico de componentes. Então, o objetivo principal do OSGI é reduzir a complexidade no software, ok? Fornecendo arquiteturas modulares e orientados a serviços. Vamos desfazer bem essa parte aí, arquiteturas modulares e orientadas a serviço. Por exemplo, à medida que o nosso código, o nosso projeto vai crescendo, é muito natural que esse projeto se torne muito complexo ou complicado. E quando você quer lidar com coisas complicadas, a melhor forma de fazer isso é simplificar. Então, dividir partes do teu programa para ficar ainda menores, reduzidos, para você conseguir e entender. E essas partes podem se comunicar ou interligar entre elas. Isso é chamado de módulo no Java. Então, é quando você divide o teu programa ou projeto complexo em pequenas partes. Então, aí entra o conceito de arquitetura modular. Já a arquitetura orientada a objeto, orientada a serviço, podemos dizer que é a reutilização de componentes ou serviços aplicando interfaces. É quando você consegue usar o mesmo serviço, o mesmo componente várias vezes. E isso é muito bom, principalmente em aplicações distribuídas ou em pequenas aplicações. Isso significa que você pode ter um projeto pequeno e esse projeto pode escalar ou pode se tornar ainda cada vez maior e vai funcionar muito bem aplicando a especificação OSGI, ok? Então, a especificação OSGI atualmente foi fundada pela organização Aliança OSGI por volta no ano de 1999, ok? E o primeiro release, ou a primeira versão, foi lançada em maio de 2000, ok? Então, nesse caso, por exemplo, a versão mais consumida e a mais implementada da especificação é a versão 4. E, por incrível que pareça, hoje a especificação OSGI já acaba sendo definida como um padrão, ok? Principalmente se alguma pessoa quer desenvolver uma aplicação aplicando módulos dentro do Java, ok? Então, como nós estamos a falar de uma especificação, e uma especificação é como se fosse uma planta, um documento, esse documento ou essa planta precisa ser aplicada ou implementada. E a aplicação desse projeto é chamada de implementação. Os softwares que eu acabei de mencionar há pouco, como o Gira, como o Eclipse, como Glassfish e muitos outros produtos, fazem parte da implementação da especificação OSGI. Ok, pessoal? E um dos exemplos que aqui aparece, que muito é referenciado, são os exemplos da Apache e do Eclipse. Nesse caso, o Apache usa o Phoenix,
ok? O Felix, e o Eclipse usa o Equinox, ok? Fora desse, existem muitos outros produtos, como eu já estou aqui a mencionar. Vou mostrar alguns dos produtos que estão aí. Tem o Liferay, eu estou a falar sempre do Liferay porque durante o desenvolvimento desse curso eu vou falar muito sobre o Liferay e vai ter alguns vídeos mais adiante que a gente vai fazer sobre Liferay, vamos falar Liferay e OSGI, vamos falar de Portlet, vamos criar algumas aplicações ou projetos usando o ecossistema Liferay, ok? Fora do Liferay tem o Eclipse, tem o Gira e muitas outras aplicações que usam o OSGI, ok, pessoal? Então, isso aqui é simplesmente uma introdução básica para a gente ter uma mínima noção do que é o OSGI, ok, OSGI. E na próxima aula a gente vai falar sobre bindle, ok? Vamos tentar entender o que é um bindle, como é que um bindle é válido, ok? E a gente vai continuar com os conceitos básicos sobre OSGI, ok, pessoal? Então, até a próxima já.